Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa do Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós estamos no capítulo 11, intitulado Belarmino, o Doutrinador, e no programa passado nós comentávamos sobre o que André Luiz nos relata, né? Sobre o que Belarmino nos conta como sua falência na missão de doutrinador, dizendo para nós da gravidade dessa missão. Nós comentamos sobre isso, fazendo a comparação com Jesus, que eu tenho o título de mestre, comentamos sobre isso também, sobre realmente Jesus ser o nosso mestre. Citamos no Evangelho de João, capítulo 13, em que ele diz isso, e mais adiante ele comenta para nós, o Belarmino, que depois, ele refletiu muito intensamente sobre o que aconteceu com ele, e dizendo que não há outro caminho de exemplo além daquele palmilhado por Jesus, que é o doutrinador divino, né? Citamos o capítulo 4 do livro Boa Nova, em que Jesus, muito interessante para quem quiser sobre isso, a questão de Jesus ser o caminho a ser palmilhado por nós, e principalmente sobre aquele que pretende passar a mensagem dele para alguém, né? E é isso, é uma função de todos nós, inclusive, principalmente pelo exemplo. E paramos aí no parágrafo, estamos no finalzinho do parágrafo 10. Certo. E vamos começar depois de longa, depois da interrogação. Nunca pensou nisso? Agora sim. Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e os que obedecem, há os que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente os que ensinam devem ser dois últimos. Entende, o meu irmão? Então ele está dizendo aqui que, muito especialmente, aqueles que se propõem a ensinar alguma coisa devem ser os últimos, os servos. E o exemplo disso, até comentamos também, que foi Jesus, né? O servo de todos, né? E nesse sentido de ser servos, a gente comentou também, repetindo o comentário que é muito interessante, na questão de número 841 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta se é dever nosso, nós devemos procurar trazer o caminho da verdade àqueles que, na sua liberdade de consciência, propagam doutrinas perniciosas. Se é dever nosso, né? Já que a gente conhece um pouco mais do Evangelho. E a resposta dos Espíritos é que sim, que certamente que a gente pode e até deve, mas que a gente deve ensinar como exemplo de Jesus, servindo da brandura e da persuasão, e não da força. Então essa questão da brandura e persuasão é o exemplo. É exatamente o exemplo. A gente fala exemplificando, tentando exemplificar. É claro que nós não temos pretensão de ser, por exemplo, um Chico Xavier, na questão do exemplo ainda. Não temos assim, pretensão a gente tem. Um dia a gente chega lá. Mas a gente não pode... Não tem condição ainda, né? Não vamos nos iludir com virtudes que ainda não possuímos, né? Parafraseando Paulo Renato, aqui da rádio. Mas a gente tem que tentar. É esse o ensinamento da questão do servo que ele está falando aqui, que conjuga muito bem com a questão da 841 do Livro dos Espíritos, que é da liberdade de consciência. Então, pode falar. No livro No Mundo Maior, no capítulo 4, a gente vai ver
a posição de um espírito que já tem essa noção de que nem sempre serão as palavras que vão poder ajudar, só as palavras. Porque a palavra, ela tem, né, aquele que ensina, quando vai carregada com a energia do amor, do afeto, do carinho, se torna um ensinamento muito mais valioso. Então, lá no Mundo Maior, no capítulo 4, o mentor do André Luiz, naquele livro, é o Calderaro. E eles estão numa excursão a um hospital. E eles chegam lá no hospital, eles veem um doente sendo agredido por um obsessor, por um espírito obsessor. E aí o André Luiz, o doente não percebe eles, mas o obsessor percebeu a presença deles. E o André Luiz já quer que o Calderaro comece a doutrinar ele. Olha só que interessante, a palavra que ele usa é doutrinar. Ele fala assim pro Calderaro, né? Contava como certo que o assistente o estimulasse de longas doutrinações. Quer dizer, ele estava achando que o Calderaro ia partir para cima do obsessor e falar de Jesus, de coisa de arrependimento, de amor. Calderaro, porém, guardou absoluto silêncio. Então não me contive, interroguei-o. Por que os não socorrer com as palavras de esclarecimento? O doente parecia-me aflito, enquanto o perseguidor se erguia agora mais agressivo. Por que não sustar o braço cruel que ameaçava o infeliz? Não seria justo impedir o atrito? Então o André Luiz está, né, perguntando ao Calderaro, mas por que a gente... A gente não, por que você não vai explicar para ele, doutrinar ele, que ele está fazendo uma coisa errada? Aí o Calderaro vai explicar. O instrutor ouviu-me sereno e respondeu: falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimento menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Damos-lhes no momento que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo dos seus sofrimentos exteriores. Nos limite, porque ele aplicou passe quando chegou, mas ele vai dizer que precisa chegar alguém, e vai chegar, é a irmã Cipriana, que vai tratá-los como filhos, como verdadeiros irmãos. Então a gente percebe aqui que também que toda doutrinação, seja ela para um encarnado, né? Vamos usar a palavra dialogação, né? Qualquer diálogo que se queira manter para ajudar a um desencarnado ou ao encarnado, a nossa fala tem que estar carregada com os sentimentos bons, com a vontade realmente de ajudar, de ver naquela criatura alguém que é tão falido como nós mesmos, né? Não nos colocarmos ali como, né, num pedestal acima, e sim, como o Marco colocou, numa posição de humildade, entendendo que a gente é tão necessitado de perdão quanto muitas das vezes alguém que está cometendo algum erro grave. Porque o Emmanuel disse para o Chico, né? Ou foi o Chico que disse quando entrou num cárcere, né? O Chico. Não foi o Chico que disse, mas pela intuição do Emmanuel, tanto né? Faz. Tanto faz, que ali já um é o outro, um era o outro, o outro era um, criminoso somos todos nós quando pegos em flagrante, né? Porque as nossas atitudes ainda aos olhos de Deus, aos olhos dos espíritos superiores, ainda são atitudes bem fora das leis de Deus. Então a gente é criminoso. Se a gente não cumpre a lei de Deus, quem não cumpre a lei civil é criminoso, né? A gente não cumpre a lei de Deus, de alguma maneira. Quando a gente fala da questão da brandura, que repetindo aqui que os espíritos nos orientam, o Emmanuel é bem claro, dizendo para nós que raras criaturas, porém
fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando, de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Quando ele diz fazem por merecer de Jesus o poder celeste, é porque a sintonia nossa com os bons espíritos, essa sintonia depende dessa questão de obedecer a Deus, de construir amando, de ensinar trabalhando e ajudar, aí é que é difícil, desinteressadamente. Quando ele diz desinteressadamente, é não esperar nada em troca, nem um muito obrigado. Porque o exemplo é Jesus. Mas aí a gente fala assim, mas é Jesus, quem sou eu? Realmente, quem somos nós perto dele ainda? Mas nós somos irmãos dele. Ele chegou àquele estágio, Joana de Anjos diz através de Divaldo, ele chegou àquele estágio porque ele evoluiu. E nós aqui estamos na luta. Não é? Então, o importante é a gente não desistir. No meio disso tudo, gente, só sempre lembrando, a gente gosta, vez por outra, de lembrar que quando a gente faz o programa, toda mensagem de incentivo aqui, toda mensagem que traz o Evangelho, que traz a doutrina que a gente traz aqui, repetindo o que os Espíritos falam, são mensagens de esperança, de certeza de uma vida melhor, para que nós, espíritos ainda muito rebeldes, mas muito rebeldes, não caiamos no desânimo e fatalmente podemos cair no suicídio novamente, seja ele direto ou indireto. Isso é que é o grande atraso nosso. Não adianta a gente desistir. Vez por outra a gente tem notícias de alguém que desistiu da vida e não quis mais e atentou contra a própria existência. Isso é um grande erro, isso não adianta, porque a vida continua. Essa é a grande certeza que o Espiritismo veio trazer. A morte não existe, a vida continua sempre. Todo esse ensinamento que a gente repete aqui dos Espíritos é para que a gente pense sempre nisso, raciocine. A maior bobagem que a gente pode fazer é atentar contra a própria vida. Não adianta. A gente só... Por que é bobagem? Porque, primeiro, a morte não existe, a vida continua. E segundo, que a gente vai ter que resgatar isso depois. E os problemas que nos afligem vão ser repetidos em outro cenário, mas eles continuam. Então, começar agora... recomeçar. Parágrafo 11. Sim. Havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Bellarmino era profunda e irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Isso aqui, eu até anotei aqui, é interessante a gente observar novamente o André Luiz, quer dizer, que está no início da obra de André Luiz, a gente vai ver isso mais adiante, muitas vezes. Ele escutou o ensinamento, escutou o exemplo, e viu que, e com certeza ele se coloca, lembra dele aqui, e ele se coloca no lugar do outro, raciocinando, e viu que ele estava certo. Isso é um exemplo aqui para nós de, vamos dizer assim, de resignação, de cair um pouco o orgulho, porque o que a gente fala, o que eu quero dizer? Eu sempre estou certo. Quando o outro fala, eu nunca estou errado. E ele aqui está dizendo que, sim, eu compreendi perfeitamente. A conceituação dele era irrefutável. Então, quando a coisa é irrefutável, a gente tem que abaixar a crista e realmente a pessoa está certa. E eu estou errado naquilo que eu estou fazendo. Isso é um ensinamento muito grande do André Luiz, que foi um grande médico, um grande cientista. E eu acredito que um grande mestre no sentido de conhecimento do que ele estudava, do que se propôs a fazer. Ele se propôs a fazer. Mas aí a gente vê que alguns mestres, alguns professores, querem ser endeusados. Não é? Querem ser insensados, como falam, tem uns que são PhDs. E aí eles se esqueceram de que Jesus, o mestre divino, veio servir e não ser servido, porque é isso que ele fala aos doutores da lei. O Filho do Homem veio para servir e não ser servido. E ele era o mestre por excelência. E alguns, aí o André Luiz agora está entendendo o que ser um mestre, um verdadeiro mestre, significa. É aquele que não veio para ser endeusado, ele veio para promover um maior conhecimento aos seus discípulos, aos seus alunos. E ele não está esperando
as palmas, né? Como se falam da vitória. Agora o André Luiz está entendendo isso lá no mundo espiritual. O difícil é a gente entender a mensagem do Evangelho no corpo, né? A gente querer realmente ter força para praticar, desejo. Isso que a Teresa está colocando, de ser endeusado e tudo, agora e dando o exemplo de Jesus como de humildade novamente, a gente está gravando aqui perto do Natal. O Natal vai chegar, porque a gravação já passou aí para os ouvintes, mas tudo bem, já passou. A gente sempre lembrando que a gente, essa questão da superioridade de Jesus, do construtor do planeta, encarnar na situação que ele preferiu encarnar, numa manjedoura, num estábulo, dando o exemplo para a gente de humildade. E é o mestre por excelência. A simplicidade dele nos constrange muitas vezes, quando a gente tem que entender que espírito é esse que a gente não consegue compreender ainda. Então, quando o André Luiz fala aqui, as belas apreciações relativamente à missão educativa, porque aquele que educa, se ele ama educar alguém, ensinar, ele tem que se fazer como exemplo primeiro. A gente vê tantas homenagens a tantos professores bons aí, né? Que às vezes a gente tem na internet, professores se aposentando, queridos, porque além de ele ensinar a matéria, ele passou com amor, com satisfação, vendo o prazer do aluno ali aprender alguma coisa. Isso é recompensado com certeza. Lembrando que no livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, a história da desencarnação e da passagem para o mundo espiritual das primeiras horas, vivência, do irmão Jacó, que foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, muito conhecimento do espiritismo e uma pessoa muito boa, ajudou muita gente, mas interiormente não conseguiu se preparar, se trabalhar, né? Era uma pessoa muito assim, vamos dizer assim, né? Como é que é o adjetivo que a gente pode colocar? Muito assim, não é muito brando, ríspido, é isso mesmo, ríspido, e não conseguiu o autoburilamento ideal. E quando ele desencarna, para surpresa dele, naquele grupo de desencarnados que ele está, a pessoa que mais brilha foi uma humilde professora, né? E aí o humilde professor que ele fica com inveja, ele diz que ele fica com inveja, ele relata lá no livro, muito interessante. Mas foi aquela professora que não exerceu altos cargos, né, na sociedade, mas aquela pessoa que se dedicou, e é isso que vale, né? Botou amor no que fazia. Como a irmã Cipriana, por isso que o Calderaro falou, não, aqui a gente ia falar em vão, porque a gente ainda não tem esse amor, né, esse espírito de servir ao próximo, como a irmã Cipriana já tinha, né? Então, continuando. Vamos lá. Isso, parágrafo 12. Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar certamente, tenha eu fracassado, sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Isso é um puxão de orelha em quase todos nós aqui, não é? Conhecendo o bem, esquecendo a prática, porque a compreensão nos faz responsável pelos. Quanto mais compreendemos, mais temos responsabilidade nos nossos atos. É o que Jesus nos fala, que muito será cobrado. Muito será pedido. Muito será pedido, né? A quem muito foi dado. Quer dizer, no momento que Jesus me deu a condição da compreensão e eu compreendi, falando principalmente do Espiritismo, porque vem nos trazer a verdade real sobre a vida, aí a responsabilidade é muito maior. Tem um livro, eu não anotei ele aqui, me veio agora na memória, um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, que relata no plano espiritual a construção de um hospital, como se fosse, não um sanatório, mas um hospital para espíritos espíritas, que tinham conhecimento... Tormentos da Obsessão. Exatamente, obrigado. Tormentos da Obsessão. É ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Tormentos da Obsessão. Então relata a construção no plano espiritual de um hospital direcionado a espíritos que eram espíritas e que tinham aqui a responsabilidade, tinham conhecimento e não fizeram o que tinham que fazer. Esse hospital foi construído por permissão de Maria de Nazaré, por Eurípides Bassalufo. Jesus. Né?
deu a permissão. Jesus deu a permissão. Eu falei Maria, mas eu confundi lá com o Memória do Suicida, Sim. Desculpa. Então, deu a permissão para Eurípides construir esse hospital. Hospital Esperança. O nome do hospital é Hospital Esperança, né? Que Isso. é aquilo que tem que ser. Então, É isso que o Marco falou do muito se pedirá aquele que muito recebeu, está no Evangelho, capítulo 18. No item 10, Kardec transcreve, né, o que está lá no Evangelho. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais se haja confiado. Lucas, capítulo 12, 47 e 48. E no item 12, Kardec vai colocar, não é, que principalmente aos ensinos dos espíritos, quer dizer, ao espiritismo, é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Então, porque o Bellarmino aqui, ele já está começando a dar o tom, né, da falência dele. Ele conhecia muito, né, de doutrina espírita e não conseguiu, com certeza, aplicar na sua vida, na sua existência. Então, ele, né, como diz aqui, como Kardec coloca aqui no Evangelho, para nós, os espíritas, então, a coisa é muito complicada. Porque nós temos nas nossas mãos todo o ensinamento, né, que veio através dos bons espíritos, mas veio em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente não tem dúvida de nada. O espiritismo, ele é muito claro. Ele não fala por parábolas, não fala por metáforas, é isso, é aquilo. A pergunta tal tem a resposta qual. Então o espiritismo, como o cristianismo na época, Jesus precisou usar de parábolas para dar alguns ensinamentos, porque a parábola remetia à vivência das pessoas da época, mas com o espiritismo não. Mas Jesus também, à sua época, ele era incisivo com aqueles que conheciam a lei, que estudavam, os sacerdotes, os fariseus, não é? Ele, né, em várias ocasiões, ele agiu duro e falou com dureza, né, chamou os fariseus de sepulcros, caiados, né? Caiados de branco e podridão caiados de branco por fora e podridão por dentro. Então Jesus, ele, e Kardec repete aqui, que realmente os que conhecem o espiritismo e não conseguem nem se esforçar para tentar pôr em prática as lições de Jesus, esses estão muito comprometidos, né? Por outro motivo que foi criado o Hospital Esperança. E quando a gente fala isso, a gente não está falando, não, nós temos que ser perfeitos. Ainda está muito longe disso. Muito longe, mas a gente vai continuar um pouco mais desse comentário, nessa questão de conhecer e não praticar, no próximo programa, porque já estamos terminando a hora que trabalha. É o tempo não para. Agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, e hoje, lembrando que hoje nós continuamos a estudar o capítulo 11 do livro Os Mensageiros. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Deus abençoe vossas vidas, os vossos lares. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.